Boa tarde, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos aqui nessa tarde de domingo para estar compartilhando mais uma palavra sobre vida eterna, porque vida eterna é a questão. Foi por isso que Jesus Cristo venceu a morte, no terceiro dia ele ressuscitou. Só que muitas das vezes, por causa da dureza do nosso coração, nós esquecemos o sacrifício de Cristo. Nós esquecemos que não foi fácil para ele vencer aquela cruz. E Deus, através dos seus apóstolos, ele deixou alguns caminhos em sua palavra para a gente não esquecer desse feito que ele fez por nós. Havia um propósito muito maior que nós imaginamos ou pensamos. E eu gostaria de estar compartilhando uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12 até o versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, se pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim também somos considerados como as falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos? Sem esperança? Sem esperança, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu gostaria de repetir esse versículo. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E ele continua, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Aleluia. Aqui, mais uma revelação que só há uma vinda de Cristo para salvar a tua igreja. Ele fala nesse versículo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Se houvesse mais vindas, de Cristo, ele teria avisado aqui, como também teria avisado naquele texto das 10 virgens. Mas vamos continuar esse assunto para um outro vídeo. Amém? E depois disso virá o fim. Também, depois disso virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, ela de uma forma direta, ela nos mostra, que até nesse tempo do apóstolo Paulo, na época dos apóstolos, havia essa conversa também como tem hoje, com o objetivo de tirar a gente do foco da ressurreição, para a gente não ter esperança após a morte. Só que o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo e usado por Deus, ele vem nos instruir com toda a autoridade por intermédio dessa palavra. E ele vai declarar, irmãos, se você segue Cristo e a esperança que você tem é somente nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Ou seja, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens se nós crermos em Deus, em Cristo Jesus, e ter esperança só nessa vida.
Pelo contrário, ele fala que não é para a gente ter esperança nessa vida. E é um plano do diabo, é um plano de Satanás fazer com que essa palavra perca crédito, envolvendo políticas, envolvendo situações aqui na terra, para fazer com o objetivo de fazer você perder a esperança na vida de Cristo, de fazer você perder a esperança na vida eterna. Não caia nesse engano, não caia nessas histórias da carochinha. A verdade é que Cristo venceu a morte e ele irá retornar. Ele irá vir nos buscar. O texto que nós lemos em nossas igrejas, para a gente fazer o memorial ali da ceia do Senhor, é mais um texto que Deus deixou para a gente sim fazer a reflexão do que aconteceu acerca de Cristo Jesus. Esse momento não é para a gente celebrar, como muitos dizem ou fazem, a ressurreição de Cristo. Nesse momento não é para a gente celebrar a ressurreição de Cristo. Vamos confirmar no texto? No texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Eu vou ler novamente esse pedaço. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Você veja bem que nesse texto ele está bem explícito. Ele é bem direto, que o fazer a memória é recordar a morte de Cristo, ou seja, o sofrimento que foi ele encarar a cruz por mim e por você, meros pecadores. Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Porque nós temos a memória muito fraca. Você se lembra que Deus fez prodígios e milagres quando ele usou Moisés para ir no Egito e de arrancar o povo dele do Egito, e o povo estava ali sendo oprimido, sofrendo. Mas mesmo assim, debaixo das mãos fortes, poderosas, Deus tirou aquele povo de lá. Quando chega no deserto, na peregrinação, eles sentem falta do Egito. Eles sentem falta do Egito. Eles sentem falta, de alguma maneira, daquela prisão que eles viviam lá. E assim somos nós também. Deus permite isso porque nós temos memória fraca. Deus deixou esse ensinamento para que a gente não esqueça o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Não é para você esquecer. Foi forte. Foi algo muito tremendo. Uma situação que ele passou, que por três vezes ele orou a Deus, pedindo para que Deus passasse aquele cálice dele. Mas no final ele dizia: mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, tenha esperança somente em Deus. Tenha esperança somente em Cristo Jesus. Essa terra vai de mal a pior e não tem como eu e você fazermos nada. Nós só precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria para lidar com tudo que está acontecendo. Não caia em conversas de políticos, né? Muitas igrejas estão seguindo aí alguns políticos e estão desejando até o mal próximo. Uns estão com o discurso que bandido bom é bandido morto. Estão idolatrando políticos porque eles perderam a esperança nessa palavra. Eles não têm esperança mais de vida eterna. Eles só têm esperança aqui nessa terra. Eles acham que se filiando, né, a algum partido, seguindo algum homem aí que está no governo, eles vão mudar a terra. Eles vão fazer que a terra fique pacífica, mas não vai ter como. Não tem como. O que a gente precisa fazer é continuar crendo em Deus, buscando ao Senhor, se consagrando todos os dias, dizendo não ao pecado, dizendo não a tudo aquilo que não agrada a Deus e seguindo em frente.
E mais, Ele irá nos ajudar, porque o justo viverá pela fé. É isso que você precisa ter. Tenha uma tarde abençoada, um domingo abençoado, que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua família, e que essa palavra possa ter falado no seu interior. Abra o teu coração para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar palavras verdadeiras, palavras de eternidade em sua casa, em sua família. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?